O Popverso tá de volta e chegou a hora de falar sobre o dia hoje, 4 de maio. Eu sei, pra muita gente pode parecer só mais um dia simples. Mas, na verdade, a gente tá falando de um dia bem especial. Dia de Star Wars, ou Star Wars Day, que é um feriado não oficial que os fãs comemoram todo ano. May the Force be with you. May the Force be with you. Mas por que 4 de maio? O que as pessoas mais falam por aí, um dos motivos principais, digamos assim, é um trocadilho em inglês com essa frase aqui: May the Fourth be with you. Por quê? É uma frase que apareceu lá no primeiro filme, nos anos 70. May the Force be with you, que a força esteja com você. E como se fala 4 de maio em inglês? May the Fourth, ou seja, May the Fourth be with you. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you. Mas assim, essa história de quando começou esse feriado não oficial tem algumas lacunas. Tem gente que diz que começou lá no Reino Unido em 79, 4 de maio de 79, quando a Margaret Thatcher tomou posse como primeira-ministra. Aí, um jornal de lá usou essa frase: May the Fourth be with you, Maggie, parabéns. Mas tem gente que diz que começou com os fãs um pouquinho mais tarde, em 2011, num festival no Canadá. Fizeram um festival para Star Wars, para exibir todos os filmes, concurso de fantasia, e aí esse dia ganhou o quê? O nome de Star Wars Day. E aí você que tá aí assistindo, pensa, tá bom, Mari, legal, mas por que eu tenho que me importar tanto com esse universo maluco de Star Wars? Aí eu venho com os números. E aí a gente precisa voltar no tempo há mais de 45 anos em uma galáxia muito distante, quando George Lucas criou o universo ou os universos de Star Wars. E aí o sucesso veio assim, ó. In only 9 days, the lines at North Park Cinema stretched to more. O primeiro filme foi lançado em 77, com o nome de Star Wars, mas hoje a gente conhece como Episódio 4, Uma Nova Esperança. E olha só, rendeu mais de 700 milhões de dólares e uma indicação no Oscar daquele ano como melhor filme. And the winner is... Inclusive, foi a primeira indicação do tipo para um filme de ficção científica. Sucesso que rendeu 2 trilogias e depois desse tempo todo, a Disney entrou na jogada. Em 2012, a Disney comprou a Lucasfilmes por 4 bilhões de dólares. Yes, 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 yes. Agora que você já entendeu o tamanho desse universo, hora de fazer uma homenagem a Star Wars com algumas curiosidades para vocês. Primeira, a frase "eu tenho um mau pressentimento sobre isso". Variações dela também. Essa frase é a mais falada da saga, aparece em todos os filmes. I got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a really bad feeling about this. E não tem como não falar sobre ele, o Darth Vader, aquele que faz isso. The rebels' hidden fort. I find your lack of faith disturbing. Ele foi o primeiro personagem que o George Lucas criou para a história, mas no primeiro filme, lá de 77, ele só aparece por 12 minutos. E já que a gente está falando sobre ele, tem uma frase, um segredo que o Darth Vader conta em um dos filmes. E é uma frase bem famosa, e eu não tô dando spoiler porque todo mundo já ouviu isso. I am your father. Not true. Isso é muito bom. Enfim, hoje todo mundo sabe, mas na época, para preservar essa reviravolta na história, ninguém sabia. Só o George Lucas, o diretor, o roteirista e os atores envolvidos ali na história. Então, quando eles iam gravar, eles falavam outra frase: Obi-Wan matou seu pai. E não era isso que ia rolar, não. Enfim, eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse universo que eu tanto amo, números, conquistas e muito mais, mas estão dizendo que eu preciso encerrar. Então, volta pro estúdio.